O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo, o aplicativo de e-books, audiobooks e mini-books que está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é Livraria em Casa, o podcast, o último episódio dessa temporada maravilhosa, todo mundo chorando, ou não, porque vocês não assistiram tanto quanto eu gostaria que assistissem, aquelas. E eu trouxe aqui pra fechar a temporada comigo a Milena. Eu tô pra te perguntar se seu sobrenome não é Enevoada, né? Igual você gosta de botar Milena Enevoada, e aí eu fico... Tu não fala teu sobrenome em público? Não, na verdade, as pessoas que começaram a me chamar de Milena Enevoada, eu falei, ok. E falando nisso, já a primeira pergunta, da onde veio Enevoada? Então, o Enevoada foi porque... Ai, como é que eu vou explicar isso, gente? Eu tinha um blog, e esse blog tinha outro nome, obviamente. Só que aí eu fui criar o Instagram. Aí eu tinha que ter um nome, né? Eu pensei, seria bom. Aí como eu sou uma pessoa misteriosa... Cheia de névoas. Cheia de névoas. Aí eu fui ver um nome, aí apareceu lá um Enevoada. Assim, eu nem sei onde eu vi. Eu falei, nossa, que nome filosófico. Acho que vou... Eu nem sabia que existia essa palavra. Então, e aí, como eu sou uma pessoa mais fechada na minha, né? Aí eu penso, não, sou pessoa enevoada. Quanto mais pessoal me conhecendo, mais a névoa vai ficando menos densa, assim. Sim. Então vou colocar enevoada. Gostei. Sim. Por isso. E aí você virou Milena Enevoada. E você começou a produzir... tudo bem, gente, é Milena. Oi, gente, tudo bem? Já chegamos, já essa empolgação. A gente já tá conversando há mais de uma hora aqui. É verdade. Então, assim, já não tem mais nada pra contar pra vocês aqui. Mas, então tá, me conta quando... A Milena tem 25 anos só de idade. Aquelas, não tô dizendo que você parece ter mais, tá? É que você fala e produz conteúdo com uma coisa que eu achei que você tivesse mais tempo de vida. Entendeu? Não é mais idosa, mais tempo de experiência de vida. Mas você começou a produzir quando? Nossa... Acho que desde 2000 sempre, Não, né? Não, acho que eu já teria desistido se fosse desde sempre. 2016, por aí? Eu acho que sim, foi que eu peguei firme mesmo, foi 2016. E você chegou a ter você tem alguma outra profissão ou você só falou, não, eu quero trabalhar com internet, apresentando, produzindo? Então, eu sou formada, eu sou manicure, né, formada, sou designer de sobrancelha formada, mas pra onde você vai? Para o livro. Vamos produzir conteúdo sobre cultural pop, por que parecido. Não? Mas sim, já trabalhei em salão, sei lá, por mais de 5 anos. E você era transista também? Transista. Aí depois que eu saí do salão onde eu trabalhava, que eu era manicure, designer de sobrancelha, essas coisas, fazia esse progressiva no cabelo das meninas. Aí eu saí, e aí na verdade, eu quis montar um cantinho pra mim, eu comecei a fazer e tal. E aí eu falei, por que eu não posso ser transista? Eu quero ser transista. Quero fazer o cabelo das negronas. Você já fazia o seu? Já fazia o meu. Aí eu peguei as minhas primas de cobaia e tudo mais. Era incrível, porque elas não pagavam. Nossa, era maravilhoso. Elas adoravam. E ficavam arrasando, E eu me lascava, né? Que pegava trem, metrô pra ir pra casa delas e fazer. Nossa, daí era na casa delas. Vem aqui, me sirva. Então, eu trabalhei como transista por uns 2, 3 anos. E aí eu comecei a trabalhar fui trabalhar no Dark Side depois disso. E mas como? Que aconteceu o Dark Side? Você já tava criando conteúdo? Já tava criando conteúdo. Viram e falaram, falei assim, legal. E aí eu falei, gente, eu preciso de emprego. Alguém pode me dar um emprego? Porque nos tranças não estão pagando as minhas contas. Porque assim, as pessoas... Eu entendo que o pessoal fala, é caro e tal, mas isso aqui a gente tem que pagar material, e é luz, e é água, e várias coisas. Sim. Só que não tava pagando as contas. Então... Falei com o pessoal, um contatinho que eu tinha ali na Dark Side. Falei, então eu preciso de um emprego. Se você souber de alguma coisa, você pode me falar, por favor. Aí, falou assim, a gente tá precisando de um promotor aí em São Paulo. Você quer? Eu falei, quero. Sim. Me dá um emprego. E aí, eu entrei na Dark Side, fiquei lá por um ano e pouquinho. Você fazia, tipo, o quê? Eventos? Sim, eu administrava evento e visitava muita livraria, né? Fazia aquele trabalho de administração. E o livro tá aqui, não tem livro aqui. Dava treinamento pros livreiros. Esse livro fala sobre isso e isso. Produzir conteúdo, é a mesma coisa. Produzir só que offline. Só que offline. Então, ia pra Mogi das Cruzes. Aí ia pra muitos lugares aqui em São Paulo. Entendi. Ajudei, na verdade, no evento de Columbine, que o autor veio pra cá e tal. Então, foi isso. Aí eu fiquei 1 ano e pouquinho na Dark Side. Foi uma ótima experiência, inclusive. Sim. Conheci muito São Paulo, coisa que eu nem conhecia. Porque você teve que ir em tanto lugar, né? Paulista que não conhece São Paulo. Eu imagino como é que é. Eu sou carioca que também não conheço muita coisa do Rio. Então. Tipo, você já foi no Cristo? Eu nunca fui no Cristo Redentor.
E eu morei no Rio a vida toda. É só... Mas deixa eu te perguntar, você começou a produzir conteúdo direto de livro? Ou você fazia outras coisas? Porque você também fala de cultura pop no geral, né? Não só de livro. Não, foi direto de livro. Porque quando eu trabalhava em telemarketing, deixa eu voltar um pouquinho. Vamos Quando eu trabalhava em Você já telemarketing... trabalhou com tanta coisa, tem 25 anos, ela fez 7 mil coisas ao mesmo tempo. Já, chega, agora eu não quero mais. Agora eu só quero... Com uns 18 anos eu comecei a trabalhar numa empresa de telemarketing. E assim, eu sempre gostei muito de ler. Só que minha mãe nunca teve condições de me dar um livro. Então eu lia aqueles da escola. Por isso que eu falo assim, o pessoal fala, qual livro você começou a ler? Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nossa, o pessoal, difícil, o quê? ainda. Não foi nem um Harry Potter? Não foi Jogos Vorazes. Não foi. Não, conheci isso muito depois. Então, o meu primeiro salário, eu fui na Saraiva, finada Saraiva. Sim. Fui na Saraiva e gastei todo o meu salário, basicamente. Eu sei Minha como mãe, cheguei em casa, minha mãe, o que aconteceu? E aí foi quando eu comecei a realmente ler, só que eu não tinha ninguém pra compartilhar. Aí eu falei, acho que eu vou criar um negócio aí, um blog, era blog na época. Aí depois eu fui pro Instagram. Não, peraí, era blog na época, que ano que era isso? Sei lá, 2015? Acho Já, que sim. já não tinha, já o blog já tava morrendo, já tava... Tava meio morrendo já. Aí depois eu fui pro Instagram, que eu acho que era o pessoal mais sociável, assim, pra conversar. E muito mais fácil de gerenciar o Instagram do que o blog. Muito mais fácil. Na época era muito bom o Instagram todo mundo. Era uma coisa nova, sim, sabe? Sim. Era muito concentrado no YouTube o pessoal falando Sim. sobre livro, não no Instagram. Então era uma coisa muito nova. A gente cresceu, assim, aos pouquinhos. Mas era todo mundo unido. Hoje é todo mundo... Mentira. Não, hoje é muita gente também, muita né? gente. É muito louco. Tipo, eu também comecei no Instagram em 2015 e exatamente porque eu pensei que eu falei assim, não, blog vai dar muito trabalho, de layout, não sei o quê, que ela geria aquilo tudo, não sei o quê. Falei, eu prefiro pra um lugar que já tem uma estrutura pronta. E eu me achei muito criativo quando eu pensei em falar de livro no Instagram. E aí cada foto vai ter o livro, e eu vou contar o que eu tô lendo, não sei o quê. Eu achei que eu ia ser realmente muito criativo. Aí, de repente, eu percebi que existia já um mundo de pessoas fazendo conteúdo naquela época de Instagram. E hoje em dia é um mundo vezes 50. Porém, é aquilo que a gente fala até por um monte de outras coisas. É muito difícil você ganhar dinheiro. E aí, chega uma hora que a vida fala, oi, gata, ou você tem que trabalhar com alguma outra coisa ou não. E aí a gente acaba abrindo mão do que é mais fácil de abrir, né? Que é o que não dá dinheiro. E acaba indo pro que vai dar dinheiro, porque a vida vai acontecendo, você vai fazendo outras coisas. Eu vejo muito acontecendo isso com gente jovem também, galera que tá ali naquele período. Às vezes tô fazendo faculdade, mas ainda não estagio, ou ainda não faço faculdade, tô no ensino médio, não sei o que, aí você tem mais tempo. Mas depois, quando a vida chega na hora, demora muito pra você começar a ver algum dinheiro. Ainda mais no Instagram, porque o Instagram é mais... Tipo assim, o Instagram dá dinheiro, hoje eu até paro pra pensar, o Instagram e o YouTube dá quase o mesmo dinheiro pra mim de publi. Mas foi muito difícil quebrar esse primeiro ciclo, assim. Não, eu só comecei a ganhar dinheiro, sei lá, uns 3 anos pra cá, no Instagram. Então, demora, porque não é uma coisa que o pessoal vê como um trabalho, sabe? Não é um hobby, ela tá compartilhando ali, eles estão compartilhando que estão gostando de livros. E é isso aí. Não, gente, é um trabalho. Então, demora pra caramba, assim. Eu acho que eu fui pelo caminho mais difícil... Até, porque na época eu podia ter criado um canal no YouTube. E o canal podia ter crescido, ou não também, a gente não sabe. Mas eu fui direto pro Instagram e eu sempre gostei muito de fazer fotos diferentes. Então, o pessoal postava a foto do livro, eu falava, gente, mas o que eu posso fazer de diferente? Porque assim, sabe, eu tinha uma parede branca lá na minha laje. Eu falei, acho que eu vou usar essa parede branca da minha laje pra começar. Mas era isso, tipo, eu fazia o conteúdo, mas eu também tinha outro trabalho, que era salão, transista, telemarketing, tudo isso. E aí a gente faz quando dá e quando a gente tá com cabeça pra fazer. Exatamente, também, né? A gente faz quando dá. E aí eu tinha mais tempo. Olha como que é. A gente trabalha com conteúdo, agora não tem tempo pra ler. Não tem, exato. Quanto mais tempo você diz que tem, menos ler é o que preenche o teu tempo. Ler não é uma prioridade. Exato. Deveria, mas não é uma prioridade. É bizarro isso. E eu achava, quando eu saí do emprego, eu pensei assim, nossa, eu agora vou conseguir ler, acho que um livro a cada 2 dias. E aí eu vou ler, tipo, 15 livros. E, tipo, hoje, quando eu leio 5 no mês, eu já falo, cara, eu consegui ler 5 livros esse mês. É muito difícil, porque a gente se apega a tantas outras coisas. Não, e você, quanto tempo você gasta pra fazer uma foto dessas aí que você se produz toda? Pra, tipo assim, fez o post... De começar a pensar nele, aí monta, não sei o quê. Aí se monta inteiro. Isso depois assim. que eu li o livro. Exato, depois que você lê o livro. Porque depois que eu li o livro. O período da leitura. Eu acho que eu vou, acho que eu vou pegar o mais complicado, que pra mim foi Lore Olympus, que eu tive que me pintar de azul. Então, assim, pra tá ali, é uma
é um quadrinho, tá? Vamos colocar que você lê um dia. Quadrinho você lê um dia. É, rapidinho, Mas aí eu tive que me pintar, né? Foi umas 3 horas só pra pintar. E aí teve a maquiagem, que foi, uns 30 minutos, que já, né, fazer sombra e tudo mais. Resto. Fora tem que fazer a sombra do seu corpo. Porque, não é só né, pintar de azul. É só passar azul. Fazer a sombra e tudo mais, ficar uniforme bonitinho. Roupa, a unha que eu tive que colar. Aí vai lá uns 10 minutos, que ficar caindo toda hora essa merda. Nossa, tá caindo toda hora. Então, sei lá, umas 5 horas. Meu Deus. E aí você ainda tem que tirar... Aí você tirou foto sozinho ou alguém tirou foto pra você? Esse de Lawrence, meu irmão tirou foto pra mim. Ah, pelo menos. Mas ele sabe tirar foto de boa ou você ensinou Não, ele? é só apertar o botão e Entendi. Eu posiciono Ele tudo. não é um fotógrafo. Não é um fotógrafo. Mas assim, geralmente é de umas 3 horas. É isso, 3 horas, 4 horas, é muito tempo. É muito tempo. Tipo assim, eu falo, eu olho pra essas coisas e falo, eu sou preguiçoso mesmo. Porque eu quero tirar aquela foto básica, né? Que você vai, tira o livro, assim, ó. Faz um carão. Sorri assim. Ou então faz... E acabou, posta no feed e vamos lá. Não, isso eu vou pedir pro pessoal da produção, que elas deixaram aqui no vídeo a foto, como pelo menos foram várias fotos, mas deixar uma foto aqui pra vocês verem o tamanho da produção que foi aquilo. E é isso, a editora viu e achou muito legal e não tava nem esperando que você fosse fazer um trabalho tão... Não. Incrível desse. É engraçado porque, por exemplo, a Literalize lança uns livros de fantasia e tal. E às vezes a gente faz algumas coisas juntos. E aí o primeiro foi de... Eu não lembro qual foi exatamente o primeiro, mas eu lembro muito marcante foi o Melodia de Sombras e Ruínas. Que eu amo aquela capa. E eu queria fazer aquela... Recriar a capa. Fui lá, sabe, lá nos Cafundé pra buscar um negócio pra colocar no meu cabelo. E aí o retorno é sempre muito legal. Nossa, a gente não tava esperando essa foto e tal. Eu gosto de me dedicar a fazer as coisas. Eu gosto de me caracterizar de personagens. Eu acho que é uma coisa que não tem muito no universo literário. Porque é muito difícil a gente... Nossa, como é que eu vou pensar naquele personagem pra fazer um cosplay? Às vezes não tem nem fanart. Exato. Então como é que você vai fazer? Por exemplo, eu li Sangue Dourado. Eu acabei recentemente. Sim. E aí eu quis fazer uma foto parecida com a capa. A menina tava de trança e tudo mais. Aí eu fui ler o livro. Ela não tem trança no livro. Ué? Falei, mas o que ela não tem trança no livro? Vocês fizeram fazer uma trança no meu cabelo. Que é isso? Você fez a trança e depois descobriu que não tem trança. Não tem trança. E não tem fanart de Sangue Dourado. É, porque é muito recente também, né? Não é tão do ano recente? passado já esse É livro. porque o povo não tá tão interessado Não, em fazer. leiam Sangue Dourado, gente, pelo amor de Deus. Aí, ó, começou a influência já. Mas é isso, assim, demora é meio triste, assim, porque às vezes a gente cobra um valor que não vai cobrir tudo aquilo que a gente gastou, sabe? Então, não é só, por exemplo, no meu caso, não é só ir lá e tirar foto e o pós, que é editar e postar. Eu tenho que fazer a maquiagem, aí já é um dinheiro, enfim, o cabelo, tudo é dinheiro. E assim, ninguém tá me forçando a fazer, tá, gente? Tô fazendo porque eu quero. Não, exato. Mas é incrível. O problema também é o resultado, às vezes, ele não é tão incrível. Tipo assim, o resultado que eu te digo de engajamento. Não é tão incrível quanto... Isso pra mim é uma coisa que mais me estressa. Eu nunca me pintei inteiro. Mas é muito chato quando você tem aquela ideia, e você produz aquela ideia e tipo... foi legal. Foi ok, mas não foi tão legal assim, né? E a gente vai vivendo de conteúdo em cima de conteúdo. Qual vai ser o próximo? O que a gente vai fazer diferente no próximo? Não sei o quê. E nem sempre o retorno é como a gente... O investimento não vem igual. Não, eu gosto de fazer projetos tipo... Em outubro é o meu mês favorito, que é o mês do terror e tal. Halloween é o mês que eu mais gosto. Mas ano passado mesmo eu fiz algumas fotos, fiz umas maquiagens mais temáticas e eu não teve o engajamento que eu queria que... Eu me ensanguentei toda. Por que não vou, né, tacar sangue em mim? Só de leves. Não teve o engajamento que eu queria. Mas assim, é aquilo, a gente vai testando o conteúdo também, a gente vai, continua fazendo, porque se não continuar, não tem o que fazer, né? Gente, por favor, sigam o Instagram da Enevoada, da Milena, eu não vou chamar de Enevoada. Pode chamar de Enevoada. Porque é isso, é muito bem feito, tem um cuidado muito absurdo, e eu acho que você tem muito poucos seguidores perto do que eu acho que deveria ter, né? Isso é um fato, Então, por favor, um momento. Não, mas sabe uma coisa que eu ia te perguntar, que eu até teve uma hora que eu falei assim, queria te perguntar um negócio, mas eu vou deixar pra perguntar numa coisa. Você nunca fez nenhum trabalho de modelo? Não. Porque eu acho muito a sua vibe. Assim, já fiz de uma lojinha perto da minha casa. Que era tipo, o menino vendia roupa e tal. E vamos fazer? Mas era filho da moça que eu trabalhava no salão. Aí foi isso, mas nunca fiz. Cara, porque eu acho que você tem muito cara de modelo. Ai, obrigada. Não tô falando só porque você é bonita, mas assim, tô falando que, tipo, você tem... Quando você chegou, que eu olhei pra você, maquiagem, o cabelo, eu falei, caralho, cara de modelo.
Cara, aquela Avon marcas. podia contratar pra fazer Avon, uma capa, faça, né? por favor. Cover Girl. Pague minhas contas. Exato, por favor. Não, mas eu fiquei pensando nisso. Eu acho que você tivesse, talvez, um Instagram de moda, beleza, maquiagem, etc. Talvez você fosse ter mais sucesso do que falando de livro. Será que devo abandonar qualquer coisa cultura? falando de livro dá mais certo. Qualquer coisa que você fizer, provavelmente vai ter mais sucesso do que falando de livro. Mas também tem um ponto positivo, que a gente sempre fala que, como o nicho, o mercado de livro é pequeno, quando você consegue quebrar essa paredona de entrar finalmente, as pessoas te reconhecerem, você começar a ganhar um dinheiro, é muito fácil porque, tipo, não é um nicho tão grande quanto maquiagem, que tem uma porrada de criador. Assim, como eu faço muita maquiagem, mostro no stories e tudo mais, agora mesmo, que eu recentemente tô recebendo muita coisa, eu penso, nossa, mas como é que você fez isso? Como é Faz que uns você challenges pro TikTok. Aquela coisa toda, cantando aquelas músicas, trends. Se montando mas aí de personagens de livro. Mas aí eu fico meio insegura também, porque eu fico pensando, como é que isso vai casar com os livros? Mas eu já penso, mas eu já tô fazendo. Amiga, né? Exato. É assim, aquilo. Vou me montar. Já vou me montar? Eu vou tirar tudo o possível e imaginário de conteúdo desse negócio. É o making off, é a transição, é a dança, é a transformação, é o não sei o quê, é o faz assim e aí vira uma outra pessoa. É tudo possível e imaginário, porque aí você vai tentando várias coisas. Pode ser que é isso. Eu tenho gente que eu sigo no TikTok que até faz umas transformações dessas de livro, que eu sigo muito mais porque eu acho muito legal maquiagem do que por causa do livro especificamente. Mas entendeu? é isso. Esses dias mesmo me perguntaram, nossa, mas qual é a base que você usa? Aí eu fiquei pensando, nossa, mas você tá aqui por causa do livro ou por causa da base que eu uso? Mas ok, tá por então. tudo, tá por causa da Milena. A Milena, ela é multifacetada, aquelas. Então, mas ultimamente eu tô reestruturando meu conteúdo pra encaixar maquiagem. Eu acho que vai ser legal e é uma coisa que eu adoro. Sim. Mas assim, gente, vamos engajar, né? Porque assim eu tenho que comprar maquiagem. Não, exato. A Maíra tem esse quadro do Maquise e fala de livro, que eu acho muito foda. Também não acho que ela tenha os views que merece. Acho que é um conteúdo muito bom, muito popular, muito tranquilo, não tem nada de nicho. Nichado, não sei o quê. Não, ela fala de absolutamente qualquer livro que ela leu. Enquanto ela faz a maquiagem dela, eu acho muito legal essa ideia, porque é uma que fala, só que uma que fala de livro. E, tipo, eu acho que também tem uma outra parada que uma vez eu vi uma menina falando de música, que ela tava falando. Uma mulher aí que trabalha com um monte de artista grande. E ela fala, não adianta só uma pessoa fazer. Tem que ter mais gente fazendo pra comunidade aceitar que aquilo é uma parada legal. Porque às vezes uma pessoa só fazendo, só se for uma coisa muito realmente inovadora e aí todo mundo vai pagar pau pra aquilo e vai funcionar. Mas quanto mais pessoas fazem aquele formato, mais popular ele fica na cabeça das outras pessoas e aí é mais natural que aquilo cresça, né? Sim. Então eu acho que é uma parada muito legal que eu queria até ver mais outras criadoras fazendo. Eu não faço porque minha maquiagem dura literalmente 2 minutos. Eu vou falar de meio livro, um livro só, não vai dar tempo. Mas eu acho muito legal esse trabalho junto, principalmente esse trabalho artístico que você faz com eu livro gosto. também. Eu comecei a votação lá no meu Instagram. Ai, pessoal, não quero fazer maquiagem, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Vamos lá. Aí eu peguei 2 capas de Filho Sangue Osso e de Bruxa Cata. Sim. O pessoal escolheu a mais difícil. É lógico, mas é óbvio. Eles vão querer ver o mais difícil. E aí, talvez é isso. Talvez você possa gravar um vídeo mais longo, que você não tem canal no YouTube, né? Mas você pode fazer um vídeo mais longo. Você tem? Você voltou. Mas você falou que não tinha começado pelo YouTube, né? Não comecei pelo YouTube. Mas eu tenho um canal, né? Então, talvez você faz um conteúdo maior pra uma coisa meio, tipo, literalmente o processo, né? Pra chegar naquilo. Mesmo que não dê certo, depois você tem que fazer tudo de novo. Aí eu vou ficar frustrada. Porque aí não é só maquiagem, aí vai ter que ter o cabelo. Mas aí você já bota deu tudo errado na capa e todo mundo vai assistir, porque o pessoal adora ver coisa errada. O pessoal adora a parte negativa. Como eu posso deixar isso negativo para ganhar mais seguidores hoje? Tem esse pensamento também. Mas vou começar a inserir. Eu acho que é uma boa. Acho que vai ser uma boa. Vai ser legal. E aí, trocando de assunto, mas ainda dentro do assunto criação de conteúdo, você, eu lembro que eu te conheci muito, já te conhecia, mas eu lembro que me saltou muitos olhos na época que você começou a trabalhar com Omelete. Né? Isso foi em 2017, 18? Não, o Omelete foi em 2020. 2020? Nossa, achei que tivesse mais tempo. Não.
Foi na pandemia? Foi, basicamente. Meu Deus. Mas aí deu pra você fazer bastante coisa mesmo com pandemia? Eu fiquei 7 meses lá, não cheguei a ficar 1 ano. Aham. Mas era home office, né? Então a gente fazia tudo de casa. Tanto que o meu primeiro vídeo lá, eu tava ainda no meu quarto, não tinha escritório. Aham. Então eu tava ainda no meu quarto, os livros em cima da minha cama, a ponto de cair e eu morrer. Eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre Stephen King, as adaptações dele, alguma coisa assim. Aí depois eu fiz o escritório, que agora tem um escritóriozinho, né? A gente tem Sim, que bem evoluir bonito, na vida. Mas eu entrei em 2020 lá. E como é que foi esse processo pra você entrar na época? Porque você já tinha começado a produzir conteúdo, mas não tanto tempo ainda. Como é que foi essa oportunidade? Como é que apareceu isso pra você? Eu tava na Dark Side ainda. E aí eu fiz um teste pra fazer CCXP. Foi, inclusive... Vou falar o nome dela, que é Patrícia Gomes, a maioral, entendeu? Mas foi ela que me chamou na época pra fazer um teste. Eles queriam repórteres pra CCXP 2019? Acho que foi. Ih, gente, eu sou péssima com datas, hein? Mas aí eu fiz o teste, eu passei e fui fazer a CCXP. Eu nunca tinha ido na CCXP. Você nunca nem tinha ido antes. Não, nunca Adoro. tinha ido na CCXP. Nunca tinha ido. É. E quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, olha o tamanho. O mundo. É muito grande lá. Sim. Então aí fiz, né? Eu fui repórter por Repórter 3 por um dias. dia. Não foi por 3 foi dias. por 3 dias. Fiz todos os dias e tal. E aí eu voltei pra minha rotina. Falei assim, isso. Foi ótimo, gente. Uma experiência maravilhosa. Realmente, foi assim, um surto. Porque é um surto. Você já tinha sido repórter antes na sua vida? Não. Então como que é isso? Porque Só na escola, aquela coisa de jornalzinho de escola, sabe? Mas Porque eu ia ficar, primeiro que você é jovem, ainda sem experiência naquilo, num evento que você nunca tinha ido antes, que é gigantesco, 1 milhão de pessoas, uma coisa acontecendo, aquela treta toda. Eu imagino um pouco de... Eu me senti um pouco oprimido pela grandiosidade. Oprimida, eu me senti ansiosa, eu queria fugir. Mas falei, já estou aqui mesmo, eu preciso pagar minhas contas. Vou fingir que tá tudo bem. Vou fingir que tá tudo bem. E foi assim. O bom é que eu sou muito situada no mundo de séries e tudo mais. Então foi mais fácil. Não tinha um roteiro. Roteiro sai daqui, ó. Sim. Então foi mais fácil pra manusear, tipo, chamar o pessoal. Também tem que ver quem é que tava à vontade e tal. Eu conversei bastante com o Load também, que o Load foi repórter comigo. Só que o Load ele tem um jeitinho diferente, né? O Load já tem um jeitinho dele, aquela coisa conquistador, mas eu já sou mais... Ai, Deus, vamos lá, Senhor. Eu já tava muito, muito, muito ansiosa. Só que aí depois do segundo dia, você já falou, já joguei na mão de Deus. Exato. Aí eu joguei na mão de Deus. Eu chegava cedo, eu chegava antes de todo mundo pra ver o que eu ia fazer, pensar nas coisas. Então, foi uma experiência, assim, muito boa. Por mais que tenha sido um pouco traumatizante, né? Porque é a primeira vez nessas coisas. E aí eu segui minha vida. Aí eu falei, acabou aí, segui minha vida. E aí eu lembro que eu tava em casa, fazendo alguma planilha. E aí o Omelete me chamou, falou assim, a gente quer fazer uma entrevista com você. Falei, tá bom, vou fazer uma entrevista. E aí a gente fez a entrevista, falou, a gente gosta muito do seu trabalho, viu como você se portou no CCXP, vamos trabalhar no Omelete. Eu falei, ai meu Deus! Eu lembro que eu chorei muito esse dia, mas muito. Eu falei, eita. E aí, eu entrei, enfim, pedi demissão da Dark Side. Foi por isso que você saiu. Foi por isso que eu saí. Entendi. E aí, foi bem difícil, porque a Dark Side foi uma editora que me acolheu muito, assim. Me ensinou muita coisa. Sim. Muita coisa de processo editorial. E pessoal muito, muito, tipo, vamos acolher você mesmo. E naquela época, a Dark Side tava num hype muito grande também. Porque todo mundo... É quase uma coisa de colecionador, assim. Todo mundo queria colecionar Dark Side. E era muito bom, porque na minha casa só tinha... Eu era promotora, então eu tinha que levar livro pros livreiros, né? Então, a minha casa... Minha mãe falava assim, gente, vai ter que ter uma sala só pra esses livros aqui. Tem que ter um escritório extra, realmente. E aí eu entrei no Omelete, aí como era pandemia, então eu acho que eu só fui lá pra assinar contrato e voltei pra casa. Então não tinha muito o que fazer. A gente só tinha que ficar em casa mesmo e gravar. E aí eu fui contratada pra falar sobre literatura mesmo. Entendi. Aí tinha os quadros, enfim. E aí depois eu aí começaram a falar assim, vamos fazer mais coisa. Aí eu comecei a fazer Hyperdrive, que era tipo aquele jornalzinho das notícias do dia e tal. E aí depois de 7 meses eu saí. Entendi. E tudo você produzindo sozinho em casa, você produzia tudo, você editava, fazia tudo ou você mandava pra eles? Não, eu só gravava, o roteiro eu fazia, e aí eu gravava e mandava pra eles editarem. Entendi. Então, pelo menos a parte chata não acontecia. Não editava, não tinha condição, porque não dá.
Não, fora que eles devem fazer uma edição um pouco mais megalomaníaca a que... edição do Omelete Exato. Eu nem me garanto nisso. Eu só corto silêncio e pra mim tá tudo bem. Então. Mas assim, foi uma experiência muito boa. E que dentro disso eu fiz mais Pode uma ser sincera, Galo. Não, mas foi boa. Tô brincando. Mas foi boa. Assim, obviamente que nenhuma experiência total 100% Nenhuma boa. experiência profissional é sempre boa. É impossível, não vai existir. No 100% boa, não. Você tira coisas boas de lá. Sim. Eu peguei muita experiência. Sim. Eu fiquei mais segura. Eu peguei muita experiência de apresentação. Então, eu fiz mais uma CCXP, que foi a CCXP em casa, né? Na pandemia e tudo mais. Que aí foi pra mais, sei lá, quantos países. Sim. E aí, dessa vez, eu fui como apresentadora. E aí, fiz muita baderna lá também, né, gente? Que é isso. Aí, fiz Oscar. Que teve enfim, um ano que eles fizeram Oscar. Aí a gente tava na pandemia ainda. Sim. Mas, óbvio que com uma equipe super reduzida. Fiz Oscar. Então, assisti um monte de filmes. Gente, pelo amor de Deus. Assim, ó, a cabeça tava fritando já. Mas, assim, o Oscar também foi uma experiência diferente. Porque, sei lá, você tá com uma pessoa mais experiente que você do seu lado, conversando sobre o filme. Você fala, cara, isso aqui eu nem notei. Estudar muito, Então, peguei muita experiência de apresentação. Hoje eu já sou muito de boa, muito confortável com a câmera. Apresentadora. Hoje ela é... Cadê o Multishow pra chamar? Pra fazer um programa pra gente. Não, mas isso é incrível porque eu vejo uma galera falando de apresentar, de fazer um monte de coisa. E até canal, não sei o quê. E é muito difícil você conseguir quebrar essa parada de fazer fora da sua casa. Fora do seu ambiente de conforto, da sua zona de conforto, sei lá, do seu escritório, ou do seu quarto, ou sei lá de onde. Você sair pra uma estrutura maior e ver gente vendo o que você tá fazendo. E principalmente fazer live. Live é tipo, a gente tava falando sobre isso, né? Fazer ao vivo é uma caixa de surpresa. Que você não sabe nada do que tá acontecendo. Não, ao vivo, gente, ao vivo é, olha, eu lembro que quando a gente fez Oscar, eu tava com um salto, olha, deste tamanho. O erro E aí, tinha que levantar pra fazer um merchan. Eu falei, gente, mas por que tem que levantar? Vou fazer sentado aqui, ó. Eu não preciso levantar. Eu lembro que tava, o Afonso Solon tava do meu lado e eu falei, querido, é isso. Se eu vou ficar em pé, vocês vão ter que filmar meu pé também. E aí eu não sabia, gente, eu não sabia nem dar com aquilo, cara. Nossa, muito. Era lindo. Eu tava assim, me achando. Parada é ótimo. Parada é ótimo, mas andando. Então é sempre uma caixa de surpresa. Às vezes o roteiro muda, às vezes aquilo sai. Sim. Você não sabe. Nossa, acabou de entrar uma notícia. E você fica, você acabou de entrar uma notícia. Você ficava com ponto no vidro? Ponto. O ponto também é uma ansiedade, uma agonia, né? De tipo, meu Deus, aí fala isso, não, corta, agora não fala mais, agora lá. Você fica, tipo, tentando continuar falando e ouvindo ao mesmo tempo. É impossível. Acho que a maior ansiedade do ponto é o 3, 2, 1. Exato, agora que vai começar. Vai entrar ao vivo. 3, 2, aí você fala, agora eu não tenho mais volta. Agora já era. Mas assim, depois disso, aí você fala, é isso aí, senhor. Vai dar tudo errado, mas vai dar tudo certo. E uma parada que eu aprendi pra vida, aquelas, momento coach. Aquelas, vou entrar uma vinheta agora. Não, mas eu aprendi, quando eu entrei na Netflix, eu entrei muito medroso, né? Porque eu falei, nossa, eu vou trabalhar numa empresa que todo mundo quer trabalhar, um negócio gigantesco, o momento, a coisa muito boa. E eu trabalhei em outros lugares legais, mas que não chegavam aos pés, né? Pena. Desculpa outros empregadores. Mas quando eu entrei lá, eu entrei muito numa sensação de meu inglês não é bom o suficiente, eu não sou maduro o suficiente, eu não tenho idade suficiente, aquela coisa toda. E aí quando eu comecei a ver a equipe falando coisa errada, eu falava assim, todo mundo tá errando. Aquela ali erra inglês, errou plural, errou isso, aquela pronúncia também não é boa. Eu falei, então eu tô muito bem, porque tá todo mundo aberto a fazer, dar errado de vez em quando. Porque, principalmente quando a gente faz ao vivo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não vai dar 100% certo. Vai acontecer alguma coisa. E exatamente essa parada que te ensina a lidar com esses problemas. Porque você tem que pensar rápido, você tem que... Não, peraí, então deixa eu fazer uma outra coisa, deixa eu tentar uma outra estratégia, não sei o quê. E eu acho que a gente vai aprendendo com isso. Mas é muito difícil no início, porque a gente se cobra como se a gente fosse sempre pior do que todo mundo, Exatamente. Né? Eu acho que eu também me sabotei muito nisso. Porque eu entrei lá pra falar sobre literatura. Aí, de repente, eu tava falando sobre filmes e séries, o que é uma coisa que eu adoro. E é o Omelete. Tem isso. E é uma coisa que eu adoro. E assim, o público não era muito receptivo. Sim, eu imagino, porque público não, o público não era muito receptivo. Porque não é o seu público, né? É o público de uma outra marca. Exato. Aí você, nossa, colocou um rosto diferente ali. Sim.
Óbvio que teve gente que pegou super pesado. As pessoas pegam pesado. A gente tá mexendo com nerdola, né, gente? Nerdola é uma nerdola é aquele problema que eu adoro zoar, porque... nerdola é uma coisa, sim. Mas assim, tudo isso serviu de experiência. Óbvio, eu saí de lá porque, enfim, não tava mais dando certo, os pensamentos não estavam alinhados. E aí, uma coisa que eu sempre prometi pra mim mesma o que me trouxe aqui foi a literatura. Posso falar sobre filmes, séries, animes, K-drama, enfim, posso falar sobre o audiovisual inteiro. Mas eu não vou deixar de falar sobre literatura. Então, é isso, eu não vou contra o que eu acredito. Sim. Então, assim, foi uma ótima experiência. Peguei muita experiência de muita coisa, aprendi muita coisa, vi muito perrengue, vi muita coisa acontecer. Mas... a gente vai sempre pelo caminho mais que a gente acredita, né? E óbvio que eu escolhi o caminho mais difícil, por que não? Exato, o caminho mais difícil. Porque é isso, muitas vezes a gente engole. E continua, e tipo, tá bom, não é exatamente o que eu queria, não tá sendo tão bom, não tá sendo aquilo. E a gente vai, tipo, não, mas eu não vou abrir mão porque... olha onde eu tô, porque olha a oportunidade disso, daquilo. Mas às vezes é isso, às vezes tem certas paradas que vão contra coisas básicas pra gente, né? E tipo, é isso, às vezes uma... eu não tô falando exatamente do seu caso, porque eu não entendo o seu caso 100%, porque né, a gente tá só falando aqui agora. Mas, tipo, às vezes a recepção do público é tão ruim pra algumas coisas que é melhor você se ausentar desse momento, entendeu? Eu acho que até por uma questão de amadurecimento mesmo. Tipo, uma coisa que eu agradeço muito é terapia. Sim. Que eu não parei com a terapia. Então, é um lugar diferente, uma coisa muito maior, sabe? Você tá falando de, tipo, um dos canais, o canal mais... o maior canal de fala sobre cultura pop. Sim. Então, como é que você vai administrar isso na sua cabeça, sabe? Sim. Então, eu acho que foi um momento de, tipo, não, vou pausar aqui e depois a gente vê o que a gente consegue fazer. Sim. Porque você não consegue administrar. Sim. E você é muito jovem ainda. Mesmo hoje com 25, você ainda é jovem. E a gente demora um pouco na vida a aprender a certas coisas, assim. Então, tipo, é isso. Eu lembro que na época foi uma parada muito legal pra todo mundo, assim, porque eu acho que eu prestei muito mais atenção até em você. E isso é uma parada errada nossa, né? Porque você precisa estar atrelado a uma marca grande pra chamar uma atenção que não necessariamente precisa ser assim. Mas as pessoas acabam falando assim, nossa, a Milena do Nevorado. A Milena do Omelete, não sei o quê. Mas, enfim, que bom que deu tudo certo, que no final das contas você tomou a decisão que foi melhor pra você. E é isso, os nerdolas que sofram aquelas. Hoje em dia, eu acho que com tudo isso que aconteceu, hoje eu sei filtrar mais o meu público. E eu também sei me posicionar melhor, sabe? Sim. Antes eu era uma ninguém. Então eu não me posicionava do jeito Olha que... Olha aí, ó. A psicóloga falando, não. Mas assim, do jeito que eu me posicionava, eu tinha medo de falar. Até porque, gente, querendo ou não, eu faço parte de uma minoria, né? Então... Então, tipo, eu tinha medo de me posicionar. E se eu falasse muito, o pessoal ia falar que era mimimi. Então, me sabotava muito. Eu sou uma pessoa muito insegura que se sabota, sabe? Então, com toda essa experiência e com tudo que aconteceu, eu sei me posicionar melhor hoje. Isso aqui você vai falar? Não, você não vai falar. Eu não quero você aqui na minha bolha. Não vai rolar. Então, hoje eu sei me posicionar melhor. Hoje eu sei... tipo, o que eu quero falar, as lutas que eu tô comprando pra mim, sabe? Pra ir pra guerra. Então, é esse tipo de coisa. Acho que me serviu para amadurecer nisso. Sim. Minha psicóloga, inclusive, tem intergredites. ela que chegou nessa conclusão, Ela que me orientou isso. Eu falei, tá bom, concordo. Não, mas eu falo assim, cara, fazer live já é difícil. Fazer live pra um público que não é o seu... criar conteúdo pra um público que não é o seu é muito mais complicado. Eu fiz algumas lives de americanas, né? Que era dentro do aplicativo deles... E eu decidi não ver os comentários. Porque não vejo os comentários. É uma galera que não é a minha galera, entendeu? A minha galera nas minhas lives é muito raro aparecer alguém. De vez em quando aparece um surtado fake pra falar de Bolsonaro ou sei lá de quem. Mas assim, 99,9% das pessoas são as pessoas que normalmente já conhecem, que já estão ali, que já são legais, que já entendem como é que são as coisas, as brincadeiras e tal. Então sempre muito mais legal. Mas quando a gente vai fazer uma parada numa plataforma que não é a nossa... outra parada. E aí eu falava assim, olha, eu prefiro nem saber, porque é uma parada que você não controla, entendeu? Aí é gente que tá ali por causa de uma outra parada, aí não quer ver você, você é viado, você é isso, você é aquilo, o preço não tá bom, mas não depende de mim. Então assim, não vou entrar numa neura de ficar vendo. O Rodolfo olhava ali, de vez em quando falava, tinha umas reclamação aqui ali de frete, de não sei o que lá. Mas eu prefiro nem saber do resto. Eu fazia live aqui, ó. E engraçado, porque é isso, eu fui fazer essa live ano passado e esse ano. 7 anos e pouco fazendo isso. E eu tremia. Mas não tem como. Eu saía suado da live. Falava assim, nossa.
Tô muito nervosa. Ufa, tipo, porque também diretor aqui no ouvido, né? Tá bom, já falou demais, pode pro próximo. E eu tava. Nossa, assim, diretores, não, a gente não odeia vocês. Só que assim, Não, mas dá uma ansiedade, nossa, horrível, que você fica aqui. Tá, você tem 5 minutos pra concluir isso, mas você não tem nem metade do assunto aí. Exato. Como você vai concluir? É complicado, mas é tudo experiência. Não, e você chegou a fazer evento ao vivo que eu digo assim, estar sendo vista, plateia, que eu quis dizer. Plateia? Gente te olhando, apresentando alguma coisa, durante a CCXP, alguma coisa, não. Eu acho que só quando foi a primeira... Falar em público. Eu acho que só quando foi a primeira que tinha um monte de gente no meu redor. É. Todo mundo da feira, inclusive. Prestando atenção de novo, tem alguém Nossa, filmando ali. ali. Ó, filmando assim. Aí para todo mundo pra olhar um pouco, né? Foi isso, e é isso. Porque no Esquilo, na Bienal, pra mim também foi uma experiência muito desesperadora no começo, exatamente porque não era só fazer uma live. Era ter 100 pessoas assim, ó. Isso é pavoroso. Pavoroso. Uma vez eu fiz no clube de leitura, como é que você faz esse clube de leitura? Você faz uma live, as pessoas assistem, você faz tipo um Google Meet, uma coisa Eu faço no Discord. No Discord, mas você vê a cara das pessoas ou não? Só elas veem a sua? Aí é aquilo, né? Porque assim, eu abro a minha câmera. Só que eu falo, gente, vamos lá. Né? Não dá. Não dá pra eu ficar aqui sozinha. Sim, abram aí. Abram a câmera. Só que aí tem gente que fala, não quero. Eu falei, então tá bom, então lute. Então assim, eu tento ser uma pessoa mais debochada com os meus seguidores, né? Que fala assim, não, pode ligar essa câmera agora, aí você tá pagando essa merda. Então você vai ter que pagar, olhar aí pra mim. Mas eu sempre tento abrir a câmera. Sim. Eu acho que o pessoal me vê, é bom, né? A primeira vez que eu fiz um clube de leitura, eu fiz no YouTube. E aí o YouTube tava mostrando, tava com uma coisa errada de mostrar quantas pessoas estavam assistindo. Aí parecia que era tipo assim, 20 pessoas só, 15. Aí eu falei, gente, vamos pro Google Meet. Vamos pro Google Meet, né? Porque aí a gente se vê, já que é pouca gente. Só que tava errado. Então assim, entraram mais de 90 pessoas. E aí várias pessoas com a câmera aberta. E aí de repente era um monte de quadradinho aqui de gente com a câmera aberta me olhando. E eu falei, eu não consigo. Eu fui até o final. Mas eu falei, gente, não funciona pra mim. Eu prefiro fazer a live, eu falo, e aí vocês escrevem. Tá. E aí eu projeto comentários de vocês e a gente vai debatendo os comentários de vocês. Porque eu fico muito aflito com todo mundo me olhando com câmera aberta. Então você nunca vai ser palestrante, essas coisas. Então, eu gosto. Assim, eu não vou te falar que eu não gosto de falar em público, eu gosto. Mas pra mim, o problema também é o começo. A prévia, o dia anterior, eu fico nervoso o tempo inteiro. Ansioso, graças a Deus. Sento na frente das pessoas, eu tô muito nervoso. Aí, principalmente se tiver gravação, que aí faz essa contagem regressiva também, 10, 9, eu fico muito nervoso. Começo falando errado, tudo errado. Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, não sei o quê, tudo errado. Depois de uns 5, 10 minutos eu relaxo e aí a coisa flui, entendeu? Mas é sempre assim, o nervosismo de primeira e depois passa. E assim, quando eu tenho que fazer algum conteúdo pra aquele público, eu sempre fico achando que eu não falei o suficiente. Tá faltando eu sou assim alguma também. Coisa e tal. Eu sou assim Se eu só também. sentar e responder perguntas, tipo, ser entrevistado, pra mim de boa. Mas se eu tiver que... não, aqui temos um gráfico. Aí alguém vai falar assim... não, esse percentual acho que não tá certo, não. Eu já fico achando que alguém vai achar algum erro, entendeu? Nossa, assim... e você falou de entrevistar as pessoas em público e tudo mais. Eu entrevistei a Tommy ADM e a Zoraida Córdoba. Eu e a Maíra. Meu Deus. Na Bienal. Em inglês, direto? Não foi em inglês, não. Pelo amor de Deus. Então teve tradução. Teve uma tradução simultânea. Se fosse inglês, ia travar, não ia rolar. Não ia sair, ainda. não ia sair. Mas tinha um monte de gente ali. Sim. E eu ficava assim, ó, pra Tommy DM. Você olhava Maíra. Olhava pra frente. Minha prima tava na primeira. Minha prima surtada. Tava na primeira fileira. E eu assim. Te deixando mais nervosa ainda. E eu assim, pelo amor de Deus. E quando você sai da entrevista, o pessoal fala, nossa, você foi incrível. E você fica assim... Você nunca acha, né, que foi. Você acha que sobreviveu só. Não falei o que eu tinha pra falar. As perguntas foram todas de trás pra frente. Não foi carismático o que aconteceu aqui. Então, assim, na Bienal do ano passado foi uma coisa meio... Tudo bom, gente. Inclusive, como é que foi a Bienal pra você? Eu sentei na cadeira e quase caí, assim. Meu Deus. Falei, não, tudo dá errado, A gente fica nervoso, tudo dá errado. E eu também tenho uma coisa que é tipo, se eu for, sei lá, fazer qualquer coisa, dirigir, acho que eu já falei isso pro Rodolfo. Dirigir com gente do meu lado, eu não dirijo tão bem quanto eu dirijo sozinho. Porque com a gente olhando, pode, né? eu faço coisa errada. Eu já fico nervoso pensando no que a pessoa tá pensando sobre mim. Mas como que foi a Bienal pra você? Porque foi a primeira grande Bienal depois da pandemia. E a pandemia foi um momento de...
Ah, não sei, eu acho que a conversa literária ficou um pouco mais quente. Não sei se você sentiu isso, A Bienal, assim, eu já tinha ido na Bienal antes da pandemia, que foi a minha primeira Bienal. Sim. Aí veio a pandemia, acabou com tudo, acabou com o meu sonho. Exato. E aí eu comecei a criar mais conteúdo. Então eu já tinha passado pelo Omelete, já tinha passado por lugares grandes, já tinha construído uma comunidade. E aí eu ficava pensando, nossa, como é que vai ser a Bienal desse ano, né? Será que alguém vai me... Acho que ninguém vai me conhecer. Não vai, não. E aí surgiu a oportunidade de entrevistar a Tommy e a Zoraida. Eu já tinha entrevistado na Bienal Virtual. Foi Bienal Virtual, né? Foi. Na Virtual que eu entrevistei a Tommy também e a Victoria Aveyard. Ai, adoro. E aí, adoro não, na verdade. Eu confundi com a Victoria Schwab. Aí eu adoro, não, peraí, eu gosto da Schwab, né? Da Aveyard. Nada contra a Aveyard, eu só não gosto dos livros. Fofa. Ela é uma fofa. Não é pessoal. Aí ela vai ficar assim. Exato. Enfim, e aí fui entrevistar a Tommy, a DM e tal, só que aí, tipo, tinha os outros dias. Foi o último dia da Bienal. Ai, não lembro, gente, sou muito ruim com data. Eu sou péssima com data. E aí, quando eu cheguei lá e tal, eu reconheci muita gente que a gente conheceu pela internet mesmo. E aí foi uma coisa assim, nossa, essas pessoas existem, cara! Só que aí teve gente que começou a me reconhecer. E aí eu já fiquei um pouco, assim, amei, óbvio, tirei foto com um monte de gente, mas eu fiquei um pouco travada. Porque eu pensei, nossa, ninguém vai conhecer, ninguém vai reconhecer. Então, e o que eu fiquei muito feliz foi que, tipo, a maioria das pessoas que vieram falar comigo foram meninas negras. Então, isso... Pra mim, assim, eu fiquei emocionada, chorei horrores. Chorou. Ai, meu Deus! Então, porque o meu público, assim, óbvio que eu quero que todo mundo venha conhecer meu conteúdo. Só que eu sempre foco em livros com representatividade, com meninas que vão, tipo, atrás do meu conteúdo e vão se sentir acolhidas. Aqui tem um livro pra mim, tem um livro que eu possa me enxergar. Então, ver essas meninas vindo falar comigo, sabe? Foi uma coisa maior. E, obviamente, o ponto alto foi a entrevista com a Tommy DM, que... Filhos de Sangue e Osso pra mim sei lá, tomei a DM na terra. Você ficou muito nervosa antes? Ou foi eu não fiquei muito nervosa, mas eu fiquei muito emocionada. Foi muito difícil de fazer as perguntas. E aí, no final, ela falando assim, nossa, eu lembro de você do ano passado, e eu queria que você me entrevistasse. Aí eu já morri. Fofa. Falei, aí eu já morri. Então, foi assim, acho que a Bienal foi... sei lá, a melhor experiência do ano passado pra mim, eu acho. Por isso, assim, de aqui conseguir chegar onde, assim, não total onde eu quero chegar, né? Porque eu quero ficar rica ainda. Falando de livro? Não sei, vamos vendo. Mas, conseguir atingir um público específico, o público que eu queria atingir a maioria, e conseguir entrevistar minha autora favorita, e falar sobre, enfim, tudo que eu queria falar. E ainda mais com a Mai, que a Mai, tipo, na pandemia, pra mim, ela se tornou uma grande amiga. E é engraçado que eu sempre falo pra ela, eu assisti os seus vídeos, falava assim, nossa, como ela é maravilhosa, né? E agora eu posso chamar a Maíra de minha amiga. A gente confia nos seus sonhos. Sim, isso é muito louco, né? Quando a gente fica amigo de pessoas que a gente admira e a gente acha assim, essa pessoa vai achar que eu sou chato, que não tem nada a ver. Mais um fã. Mais um fã. Mais um fã. E aí, às vezes, acontece de você acabar tendo uma relação com aquela pessoa. Isso é muito legal. Eu não consigo. Às vezes eu tenho dificuldade de realmente entender quando a pessoa tá interessada na minha amizade ou é só num papo de trabalho mesmo e acabou. Mas o que eu ia te falar agora, a gente já falou bastante tempo, já tem 40 e poucos minutos. Já estamos indo aí pro nosso encerramento. Olha como é que passa rápido, né? Mas eu queria muito que a gente tocasse nesse ponto disso, de criação de conteúdo como trabalho, todos os desafios que isso entra, né? Principalmente nesse fato de que é o que eu falei até anteriormente, que é um absurdo você ter menos de 20 mil seguidores no Instagram, já criando conteúdo há tanto tempo e fazendo com tanta qualidade e com uma pegada diferente até do que muita gente faz, se dedicando muito mais, e não fazendo uma comparação pra não entrar nisso, mas se dedicando muito mais do que a média, né? Nos trabalhos, no tempo, etc, etc. Então eu queria que a gente entrasse um pouco nesse detalhe, rapidamente, só en passant, pra não ser sobre isso apenas a nossa conversa, mas de como que tá sendo pra você tentar transformar isso realmente no seu dia a dia, ter dificuldade pra fazer esse trabalho ser rentável. Você trabalha também com a Bruna, né, na Oshi. Acho que é legal também a gente falar um pouco desse trabalho. Como tem sido sua experiência de negociação nesse mercado? E a gente talvez, quem sabe um dia, tenha uma situação um pouco mais... Não sei se justa é a palavra, mas enfim, diferente. Eu acho que enquanto criadora de conteúdo negra, que não tem como a gente não falar sobre isso, né? É
é muito difícil. Quando eu entrei no Omelete, por exemplo, eu vou pegar desse cenário. Quando eu entrei no Omelete, eu ganhei muitos seguidores. Eu cheguei a quase 20 mil seguidores. Quando eu saí, eu perdi todos. Isso é muita loucura, né? Eu voltei, É tipo, parece que as pessoas ficaram com raiva de você, ou elas perderam o interesse? Tipo, não vai falar do Omelete, então eu não sei o que aconteceu. Foi um choque. Tipo, eu saí, e aí o post de saída teve, sei lá, 3 mil likes e não sei quantos comentários, mais de 100. Quando eu acordo no outro dia, tô perdendo, tipo, perdi 1.000 seguidores. Aí eu perdi mais 1.000. E aí voltei pros 11 mil que eu tinha quando eu entrei no Omelete. Então, eu fiquei, cara, mas o que eu tô fazendo de errado? Eu não tô entendendo. E aí, é muito ruim, porque eu já sabia o meu lugar enquanto criadora de conteúdo preta, que eu vou demorar pra crescer 2 vezes mais, não importa o que eu faça. E agora, depois que aconteceu o caso com a Dai e tudo mais, aí eu recuperei, basicamente, tipo, menos de 3 dias, esses seguidores. Obviamente que foi por conta de tudo que aconteceu. Não estou com 17 mil ainda, tô quase, gente, mas sei lá. por favor. Mas, assim, é complicado, porque eu abri mão de muita coisa pra falar sobre literatura. Abri mão de muita coisa mesmo. Pra falar sobre literatura e ver que, nossa, não tá crescendo, não tá dando, não vem. E aí, ainda bem que tem a Oxi com a Bruna, porque a gente vai atrás das editoras e vai atrás de outras marcas, porque se for só de editora, a gente não vai conseguir também muita coisa. Então, ano passado acho que foi um dos piores anos da minha vida, assim, porque eu pensei, se não der certo, eu vou abrir mão disso aqui, não é mais pra mim. E é muito difícil, porque as pessoas acham que, tipo, ai, você tá falando demais, é mimimi, não sei o quê. Ai, muitas pessoas te admiram e tal, você passou por lugares grandes. Eu passei por lugares grandes, mas eu ainda tô aqui na base, sabe? Tipo, por que outras pessoas que passaram por esse lugar tão maiores e eu tô aqui na base ainda? O que eu tô fazendo de errado? Então, é muito difícil, assim. E aí, quando vem um boom de racismo, independente do que aconteça, e a gente fala sobre isso, as pessoas sempre veem, nossa, mas isso é um absurdo, nossa, mas eu sinto muito. Mas, assim, o que as pessoas estão fazendo pra se mobilizar pra isso mudar, sabe? Porque não sou só eu que tô ali produzindo conteúdo. Tem a Dai, a própria Maíra mesmo, que produz um conteúdo maravilhoso. A Su, as meninas do Afrofuturas, que falam sobre afrofuturismo. E elas fazem um trabalho de pesquisa absurdo. E elas também não têm o reconhecimento que precisa. Então, eu fico pensando que cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que ser aliado do jeito que acha que tem que ser, a gente tem que... Mas tem que ser aliado mesmo, sabe? Não que, tipo, chegar num momento, ai, nossa, aconteceu isso aqui e tal, que triste, e depois sumir. Porque é geralmente isso que as pessoas fazem. E que a gente precisa de aliados, porque, infelizmente, a gente não consegue crescer sozinho. Todo mundo precisa de uma mãozinha, né? Todo mundo precisa de um contato, daquilo. Só que, pra pessoas não brancas, isso é muito mais difícil. Porque... é aquilo que eu tava conversando esses dias com alguém, não lembro quem, mas tava conversando esses dias com... foi no clubinho sobre Sangue Dourado, inclusive, que a gente tava falando. Enquanto as pessoas, a branquitude, né, é muito organizada. Então, a gente vai querer, obviamente, sempre estar aqui. A gente não quer que eles venham, porque a gente sabe que eles são capazes também, mas a gente quer estar sempre aqui, porque a gente quer sempre ser referência. Não querem que outros corpos sejam referência. E sabem que nós somos capazes pra também ser referência, sabe? Então é uma coisa que tem que desconstruir. E a gente também tem que se organizar. Quando aparecer oportunidades e falar assim, pô, mas isso aqui é uma bosta, mas vamos lá fazer. Vamos lá meter a cara e fazer, pra falar assim, não, eu vou fazer e vai ser do meu jeito também. Então, acho que é isso, assim, a gente precisa de aliados, mas ainda é muito difícil. É muito difícil. E eu fico pensando, tipo, tá, isso aqui é uma coisa que eu adoro fazer, tô fazendo porque eu amo também, mas eu preciso pagar minhas contas, sabe? Eu preciso crescer na minha vida. Então, até quando eu vou aguentar? Né? Acho que é basicamente isso. Não, eu concordo super, foi uma das razões de a gente ter marcado, que eu acho que tinha uma mensagem importante pra gente começar a falar mais abertamente sobre isso. Eu fico muito... Também você falou de um fenômeno que é muito interessante, mas ao mesmo tempo triste, que é isso. Acontece uma situação específica, a comunidade se mobiliza pra falar sobre aquele assunto, e aí vocês ganham seguidores. E aí quando vocês produzem o conteúdo sobre literatura com representatividade, esse conteúdo não tem o mesmo engajamento. E é engraçado porque assim, porra, você me seguiu porque você pensou assim, olha, essa menina aqui, preta, tá passando por uma situação, tá falando sobre esse assunto, legal. E aí quando ela vai falar sobre esse assunto trazendo pro livro, já não é mais tão legal.
entendeu? Exatamente. Eu acho que isso acontece muito. Quando, principalmente agora as editoras estão trazendo muito mais livros com representatividade e tal. E a gente tá falando sobre esses livros. E aí tem muita gente que fala, não gostei por isso, isso e aquilo. Só que aí é uma coisa diferente, né? São vivências diferentes. E as pessoas às vezes não querem entender as vivências daqueles personagens. E não chama atenção. Muita gente veio me seguir e falou, nossa, eu nunca li um livro de um autor preto. E eu fiquei, como assim? Nunca li um livro de... Nem a fantasia que tu gosta de ler, tu leu, sabe? Aquela mais farofa mesmo, não leu mesmo. Então é bizarro, assim, porque vinha muita gente falando, nossa, indica, sabe, um livro de fantasia, um livro de realismo mágico, uma não ficção. E eu ficava, gente, não é possível, sabe? É aquilo que eu até falei no vídeo. Por que o nosso conteúdo não tá chegando pra vocês? Sim. Porque eu não consigo entender. Então, eu fico me questionando se existe alguma questão... Porque quando a gente pensa em algoritmo, sabe por quê? Porque eu vou te falar. A gente tava fazendo levantamento de pessoas e tal, de achando pessoas, perfis de criadores não brancos. E quando você vai lá naquela ferramentinha do Instagram, que você, por exemplo, eu sigo você. Aí o Instagram te indica um monte de outras pessoas com perfis parecidos. E aí vem um monte de gente que faz literatura, fala de literatura no Instagram. Só que assim, eu rolava, só gente branca. Só ia aparecer uma pessoa preta depois de, sei lá, umas 9 roladas. E só quem tava fazendo isso é quem tá realmente interessado em achar. Porque quem tá ali normalmente sem tempo vai ver aquilo ali, vai rolar talvez mais um, vai seguir aquelas pessoas que estão ali e nunca vai chegar naquele criador. Então eu me questiono se o algoritmo, no final das contas, ele é uma reprodução do comportamento humano. Ou ele tenta ser, né? E aí eu acho que o algoritmo acaba aprendendo esse tipo de pensamento que não é um pensamento tecnológico, é um pensamento humano, de tipo, o criador que fala desses assuntos, eu não tô interessado em que apareça pra mim no meu feed. É isso, a gente que... O algoritmo é um robô. Então ele vai se acostumar muito com o que você tá consumindo. Então, por exemplo, eu sigo muita gente preta e muita gente indígena. Sim. É o que aparece pra mim. Aparece muito mais pra você. É o que aparece pra mim. Então, tem gente que fala, mas não aparece, tá? Mas você não tá consumindo essa pessoa, sabe? Por exemplo, a Rede das Dancinhas, por exemplo, é um algoritmo, assim, muito bom. Porque só aparece pessoas não brancas pra mim. A maioria é pessoas não brancas e LGBTs. Mas eu ouço muito gente falar que não aparece gente não branca pra elas. Nossa, pra mim aparece só. No Instagram, o meu LGBT pra mim é 90%. Quase todo mundo que é gay. Já entendeu que eu sou gay. A Rede das Dancinhas é isso. Então, a Rede das Dancinhas é LGBT, gente. Não tem como. Sim. Mas eu acho que o Instagram, ele começou a entender o que eu quero. Então, agora aparece muito mais pra mim perfis indígenas e de produtores de conteúdo pretos, LGBTs. Então, o meu tá bem podado. Assim, agora é raramente que eu vejo uma pessoa branca hétero, graças a Deus. Vamos lá. Mas é muito raro. Então, é você acostumar o algoritmo a te entregar o que você quer, o que você tá consumindo, sabe? Sim. E aí é óbvio que o Instagram vai ver, tá indicando mais essa pessoa aqui tá sendo muito vista, vamos colocar ela lá em alta. Sim. E raramente vão ser pessoas não brancas. Sim. Né? Então é isso. Eu fico triste porque eu vejo, principalmente quando a gente conversou com a Maíra e tal, a gente fala muito sobre isso, porque a Mai, ela tinha um canal maior que o meu no início. A Mai tinha muitas visualizações, muito mais do que eu tinha, até a pandemia. E aí, quer dizer, até um pouco antes da pandemia, por ali, falta da pandemia. E aí eu dei uma parada porque eu também cansei, porque o meu canal também não tava crescendo, e eu já tava em outro, eu tava no trabalho, meu trabalho tava me exigindo muito de outras formas. E aí eu parei, voltei na pandemia tudo cresceu muito mais rápido, porque as pessoas estavam mais empolgadas. Mas a Mai começou a mudar um pouco do foco do conteúdo dela pra falar de conteúdo indígena, e isso foi uma parada que diminuiu o alcance dela. E o alcance da Mai diminuiu bastante. E ela já falou disso várias vezes, por isso que ela até diminuiu um pouco a postagem no YouTube, porque o YouTube também é isso. Quando você cai num lugar do YouTube não te recomendar, é difícil de sair daquele buraco, entendeu? É muito complicado. Eu fico muito chateado com isso, porque eu conheço a Mai desde 2015, desde que eu comecei a produzir conteúdo, e cara, a Mai é foda. Tipo assim, pra mim ela é uma pessoa que tem uma bagagem absurda de referência, de tudo, entende tudo, já leu uma porrada de coisa de um monte de gente, tipo assim... que a Mai fala, eu normalmente confio. E é triste ver que quando a Mai começou a falar de um assunto que é importante pra ela e que deveria ser pra muitas pessoas, isso o algoritmo fez assim, porque o interesse das pessoas, tipo, não, esse assunto eu não quero. Não, representatividade não importa. Não, eu quero que você fale de Stephen King só. Geralmente é isso, né? E assim, é engraçado porque é aquilo, é muito coisa de identificação. Talvez eu mexa em vespeiro aqui agora. Não, pode. Mas quando eu
no começo, quando eu comecei a ler muita fantasia, eu era muito fã da Sarah Jamais. Sim. E aí eu li o Trono de Esse Vidro. vespeiro tá de boa aqui no meu canal, pode mexer. E aí eu li o Trono de Vidro, li o Coroa da Meia-Noite. Quando eu li o Coroa da Meia-Noite, né, tipo, quando eu comecei a entrar nesse universo, a Nehemia foi a primeira personagem negra em fantasia que eu vi. E eu já falei que, meu Deus, ela é maravilhosa. Nossa, ela está aqui para lutar por seu... Porque ela tava ali para lutar pelo povo dela. E aí, a Sarah J. Maas vai e ceifa a vida da Nehemia. Daquele jeito horroroso. E aí, a Mai falou isso, a mesma coisa, e eu parei de... Não, perdi vontade de ler a série, porque eu só li o primeiro livro e desanimei. E aí eu apanhei que nem um cachorro, porque eu falei... Minhas amigas leram e falaram que a série morre. E aí eu decidi não ler. Nossa... Você foi pela onda das suas amigas? Eu falei, são minhas amigas influenciadoras. Eu vou, a gente vai. Todo mundo vai um pouco na onda do influenciador. É pra isso que existe o trabalho. Mas enfim, continua. Mas assim, eu acho que... Não tô dizendo que Sarah J. Maas escreve mal. Ela não escreve mal, gente. Ela tem, obviamente, um nível absurdo de conhecimento pra criar uma fantasia. Só que aí, quando a gente... ler algo que se identifica, por exemplo, a Nehemia, ela foi pra outro reino, pra libertar o povo dela que tava sendo escravizado, e ela pediu ajuda da amiguinha dela, a amiguinha dela, veja que eu vou atrás do meu macho. Então, assim, é uma questão de identificação. Quando a gente tem esse primeiro contato de tipo, cara, tô vendo um personagem parecido comigo aqui, e de repente ele morre, como sempre nos filmes de terror, as pessoas pretas são as primeiras a morrer. A gente sempre é feito de chaveirinho. Eu quero uma representação diferente. Então esse livro eu não vou indicar. Sim. Não é essa representatividade que eu quero, sabe? E não vou falar mais dessa autora também, porque... Enfim, já não se importa com essa representatividade. Eu quero que as pessoas vejam o meu conteúdo, vou lá num vídeo da Milena e vai ter um livro ali que vai conversar comigo, sabe? Então, é isso. É conteúdo também de identificação. A gente precisa disso, sabe? Adoro um hype, amo um hype, mas pra mim vale muito mais a identificação e o que eu quero propagar. Então, acho que a Maíra a Maíra é isso, né? Sim. Ela... Tem o conteúdo dela que fala sobre literatura indígena, enfim, questões indígenas e tudo mais. E as pessoas não querem ouvir porque mexe na ferida. Sabe que vai mexer na ferida? Sim. Então ela fala, vou descartar isso aqui, vou ver minha farofinha, acabou. Mas pra gente conseguir crescer, é o que a gente tava falando, de tipo, mudar alguma coisa, a gente tem que tocar na ferida. Sim. Senão não vai. Pra mim, pra Maíra, pra toda pessoa não branca, a gente tem que criar uma consciência racial. E não é fácil a gente criar uma consciência racial. Até a gente entender nosso lugar na sociedade enquanto uma pessoa não branca e tudo que a gente vai sofrer, não é fácil. Tipo, porque as pessoas não querem se reconhecer racialmente falando, sabe? Sim. Então, é muito difícil. E a gente quer propagar o quê? Que as pessoas também tenham esse tipo de identificação. Sim. Então, pra gente, se não tiver, não vale. E é aquilo que vocês falam, não é só uma discussão sobre... a gente vai ficar falando sobre racismo em todos os vídeos. A gente quer ver no romance, na ficção científica, na fantasia, etc. Eu tô lendo uma putaria. Uma putaria. Não branca, gente. Exato. É raríssimo de ver. E aí vai ter que ter uma autora preta pra fazer isso acontecer. Exatamente. E até a forma que ela vai abordar toda... Aí vai vir... Aí, tá vendo? Que as pessoas não querem ler e vão falar que é mimimi. Aí vai vir a questão da solidão da mulher negra. Como é que o corpo do homem negro é sexualizado. Sim. E aí vem todas as questões sociais porque precisa abordar. Porque a nossa sociedade é assim. Sim. Isso existe. Então a gente precisa falar sobre isso, sabe? Então, pra vender, para as pessoas continuarem lendo, enfim, pra gente continuar produzindo esse conteúdo, o pessoal tem que estar disposto a ouvir. Eu acho que esse é um ponto importante, a disposição, porque isso é uma parada, obviamente eu sou branca aqui, com o tamanho do canal, eu sou branca, no feminino, com o tamanho do canal, um tamanho do canal grande, perto da comunidade, não grande no YouTube, eu sou pequeno, mas na comunidade literária é grande. E assim, eu vejo numa esfera muito menor, quando você faz um conteúdo mais sério, as pessoas têm muito menos interesse do que quando você faz uma farofona. Sim. E aí, às vezes é isso, eu fico tentando achar como que eu vou chamar esse vídeo ou isso aqui pra parecer que é uma palhaçada, para as pessoas clicarem e depois elas entenderem que não é bem essa palhaçada toda que parece ser. Mas a gente como criador, a gente é colocado num lugar de como que eu vou esvaziar o máximo possível isso aqui de significado pra virar um McDonald's, pra virar uma coisa bem, sabe, bem conteúdo de massa,
pra que as pessoas tenham vontade de assistir aquilo. Então, é foda, porque, por exemplo, eu adoro fazer humor de palhaçada, porque é o meu jeito de falar e tal. Eu não gosto de atuar muito, porque eu acho que eu não atuo tão bem, mas já acho que é um ótimo ator. Mas eu gosto de inserir o deboche, as coisas do meu jeito de falar normal. Mas eu vejo isso, quando eu faço, por exemplo, um Reels falando sério, eu tenho muito menos visualização do que quando eu faço um Reels fazendo uma palhaçada. E, por mais que a palhaçada seja legal, e todo mundo também quer chegar em casa à noite, depois trabalhar, ver uma palhaçada e rir, legal... Mas também tem que ter espaço, a gente tem que dar espaço na nossa vida pra gente pensar. Sim, com certeza. Eu concordo 100%. Eu acho que é aquilo. Ano passado, minha psicóloga falou, não, acho que você tem que parar um pouco de ler coisas sobre racismo. Exato. Então, eu já fui mais pra farofa. Então, vamos pra farofa. Ser farofa? Então, vamos ser farofa. Mas não tem como. A gente sempre acaba voltando pra isso. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Tudo me afeta muito, assim, sabe? Então, não tem como fugir. Mas, eu acho que é bom a gente encontrar, já que as pessoas gostam de farofa, eu acho bom a gente encontrar farofas com representatividade. Sim. Porque as pessoas não brancas estão inseridas em tudo, basicamente, né? Sim. Então, inclusive, eu assisti, tipo, um filme de romance esses dias, que é bem antigo, que eu nunca tinha assistido, que é o Pense Como Eles. Que você nunca assistiu esse filme? Não. Aí, tá vendo? Tá vendo? É um filme antigo, é um filme de romance e tal, que a maioria das pessoas são pretas. E eu falei, cara, eu nunca assisti esse filme nunca foi propagado o suficiente. Agora lançou uma série de terror que é baseada no fandom da Beyoncé, que é o Swarm, da Prime Video. Vamos divulgar, porque ninguém tá divulgando. Baseado no fandom da Beyoncé é muito bom essa expressão. Baseado... É o Swarm, né? Que é o Beehive, o da Beyoncé, e esse é Swarm. Mas... Enfim, é muito interessante, eu acho que... E não fala necessariamente, não vai falar de racismo. Não é uma coisa que... Não, aqui a gente vai falar sobre racismo. Não, a gente não vai falar sobre racismo. São pessoas vivendo suas vidas normais. E é isso, a gente tá inserido em todos os lugares. Mas você quer ver aquele corpo ali, sabe? É aquele corpo que te causa identificação. Uma coisa muito legal, por exemplo, é os K-dramas. Estão crescendo. Obviamente tem a idealização do homem coreano. Mas é legal ver que o pessoal tá, tipo... vamos consumir produções de pessoas não brancas, amarelas, coreanas, japonesas e tudo mais. Que era uma coisa que, por exemplo, eu sou uma consumidora de cultura asiática desde 2010. K-pop, eu sou K-popeira. É, bastante tempo. Então eu assistia K-drama, ia lá naqueles fansubs lá e assistia. Não tinha essas coisas de streaming. Então eu fico muito feliz com isso. Mas, obviamente, não é só um grupo específico que a gente tem que dar atenção. São todos os grupos. Todos os grupos inseridos em todos os gêneros. Que vão levantar discussões ou até mesmo pra você ser vazio. Então é isso. Não, eu acho que você falou isso. Acho que as pessoas precisam ser... aquilo precisa estar na cara delas, para que elas quebrem essa primeira barreira e elas verem que aquilo pode ser super prazeroso, super legal, super bom, preencher todos os pré-requisitos que ela quer preencher, e aí aquilo começar a entrar numa parada de naturalidade, mas infelizmente vai exigir um esforço inicial. E esse esforço é a dificuldade, das pessoas... Peraí, tá, tudo bem, deixa eu prestar atenção nisso aqui, 5 minutos. Porque isso, não é como se também vocês estivessem fazendo conteúdo de 40 minutos pra falar pra pessoa. É um conteúdo, às vezes, de 2, 3 minutos e a pessoa também não tá disposta a... Não adianta nada você ver uma notícia na televisão, sei lá, que um George Floyd da vida foi assassinado e você não tá fazendo nada pra mudar. Nossa, o que eu posso fazer que você acha que sempre é os outros, né? Sempre o governo. Nossa, que absurdo. Nunca é um racismo estrutural, sabe? Aí que me quebra isso. Mas é isso, assim, eu acho que as pessoas precisam estar dispostas a isso, dispostas a ouvir. Tem gente não branca fazendo conteúdo de tudo quanto é jeito, tá, gente? Tudo quanto é jeito. Da mais farofa, a mais séria possível. E tem gente que, óbvio, abandona também muito, porque a gente não tem o resultado que a gente queria, sabe, que tivesse. Então tem muita gente que abandona isso, é muito triste, tipo... vou parar de fazer esse conteúdo porque não tá tendo o retorno. E por que não tá tendo retorno? O que eu tô fazendo de errado? Vamos hackear o algoritmo. Como é que a gente hackeia o algoritmo? Não tem como hackear o algoritmo. É só continuar fazendo conteúdo. E é isso, eu também... Por exemplo, teve na época que eu fiz o podcast de Lovecraft Country com a HBO. Eu nem não falei isso aqui, mas agora eu tô falando. Com a HBO. Foi uma coisa muito grande, mas Lovecraft Country foi cancelado. Sem motivo algum. Tipo, foi uma das melhores séries daquele ano e foi sem motivo algum. E é muito triste, porque... Provavelmente porque não teve tantas pessoas estavam interessadas em assistir aquele negócio. E assim, é uma série que vai criticar o H.P. Lovecraft, que a gente já sabe muito bem como ele vai tocar na ferida. Uma série basicamente com
só pessoas pretas, numa fantasia, ficção científica, terror, que não necessariamente, obviamente que falava sobre racismo, mas estavam inseridas ali naquele subgênero do terror, que é uma coisa que a gente quer ver de uma forma que não vai oprimir, sabe? De uma forma que vai levantar uma discussão. Então, é isso, a maioria das séries também são canceladas LGBTs e não brancas, e aí a gente fica, cara, por que tá sendo cancelada, sabe? Tipo, qual é o P.J. Clark fez uma postagem sobre isso, que é um autor maravilhoso, inclusive, que quando Kindred foi cancelado. Sim. Kindred, que é baseado na obra da Octavia Butler. Sim, sabe? É um clássicaço. Clássico. E foi cancelado. Mas por que foi cancelado? Ai, porque não deu audiência. Mas você divulgou? Pouca divulgação. Então é muito triste ver que nós vamos continuar sendo cancelados sem motivo algum, sabe? Sim. Até quando? Até quando é que isso vai parar? Sim. Quando a gente fala de livro, tava falando sobre isso com o Vitor no outro dia, a comunidade literária é uma comunidade já muito complexa, porque o dinheiro é escasso, as editoras pagam mal, no geral, fazem muito pouco trabalho, e quando fazem, chamam pouquíssimas pessoas pra fazer. Acaba rolando muito uma coisa de clubinho, e onde... Quando você entra no clubinho, você é chamado pra tudo. Se você não entra no clubinho, você não é chamado pra nada. Então, isso acontece muito também. Então, assim, é difícil pra todo mundo, mas existe, com certeza, um recorte de dificuldade maior. Então, assim, é foda. Eu vejo um monte de gente que tem até uma quantidade de seguidores boas no Instagram e que não consegue parar de trabalhar pra se focar naquilo. Então, é uma comunidade que raríssimas as pessoas conseguem parar de trabalhar pra se focar na comunidade. Porque mesmo quem quebra um pouco o ciclo consegue entrar. Então é isso, você já consegue fazer algumas publicidades e tal. Mas mesmo assim, de vez em quando. Uma aqui, outra daqui, 4 meses. E ninguém vive de 4 em 4 meses, né? Não. Você precisa de regularidade. E é por isso que entra o trabalho da Oshi, né? Que, enfim, eu trabalho com a Bruna, sou assistente de assessoria dela, então a gente vai atrás das marcas e não é só editora. A gente não pode ir só editora, que a Oshi é basicamente todo mundo não branco e quase todo mundo LGBT. Então, é essa empresa de assessoria que entra no mercado pra, tipo, a gente não atende essas pessoas, a gente só atende essas minorias e a gente quer que essas pessoas tenham trabalho e vivam disso, sabe? Então, acho que ano passado, assim, a Maíra teve bastante conteúdo patrocinado. Eu tive bastante também. Eu acho que foi ano passado, vou conseguir trabalhar com isso. Esse ano tá entrando também. Então, mas é um trabalho de formiguinha. A gente tem que ir atrás. Porque no final das contas, às vezes a marca, ela fala, mas o que eu vou fazer pra divulgar isso aqui? Eu não sei quem eu vou chamar. Então, a gente tem que estar muito atento ao que tá acontecendo pra mandar proposta e ver se vai curtir. Mas a gente tem que ir. Porque a marca tem muito essa coisa de eu vou chamar quem eu já conheço. E eu não tô disposto a ficar lá no Instagram vendo quem é essa pessoa. E aí é isso. Não acontece, não muda. Mas a gente tá conseguindo. Assim, eu pelo menos hoje eu consigo trabalhar com o meu conteúdo. Sim. Hoje eu já consigo. Você tem um programa de apoiadores também. Agora tem Catarse, divulgar, tem Catarse. gente, projeto em clube, tem conteúdo exclusivo, tem bastidores de projetinhos de gravação. Entre lá no meu Catarse. É legal porque já tem um fixo ali, pelo menos. Mais ou menos fixo. Varia, mas não varia tanto. Mas é isso, assim, por mais que seja, às vezes, meio tombado, eu já consigo falar, não, eu vou trabalhar com o meu conteúdo, aí isso acabou. Estou cansada de ser humilhada. É isso. Chega, eu quero trabalhar pra mim. Mas ainda é pouco, assim, o pessoal não consegue. Muita gente que eu conheço ainda não consegue, tem trabalhos paralelos. Sim. A própria Dai, né? Sim. A Dai faz um conteúdo incrível sobre terror negro, horror negro, mas ela também não consegue trabalhar só com conteúdo. Uma produção super profissional, o vídeo super feito. Tem o namorado dela que faz a produção e ele é filmmaker, muito legal. Bom, Milena, muito obrigado por você ter vindo aqui, falando mais sobre suas experiências, muitos trabalhos, muitos empregos, muitas experiências. E por isso que ela aprendeu a fazer tanta coisa, agora ela se monta toda e é isso, se vocês quiserem contratar a Milena para se montar aquelas... Nossa, vai ser incrível. Amiga, você devia se inscrever no Corrida das Blogueiras. Você não tenho capacidade. Por como não? Não tenho. Você sabe fazer maquiagem super bem. Você já viu a maquiagem das blogueiras? Amiga, como assim? Primeiro que essa maquiagem de bonita você sabe fazer. Você sabe fazer a maquiagem de se pintar toda de azul e não sei o que. Não tenho coragem. Que é isso? Eu acho que seria bom pra você. Será? Eu acho que eu ia ser a primeira eliminada, mas ia ser... Não, olha isso. A gente vai falando sobre isso. Vamos ver se vai ter próxima temporada, né? Que essa última deu tanto trabalho, tanta treta. Bom, mas enfim, muito obrigado por você ter vindo. Agradeço. Pode fazer suas últimas mensagens pro público.
O que Seu eu vou merchan. falar? Gente, me sigam, tá? É Nevoada no Instagram, com 2 As no final. Tá tudo aqui na descrição. Eu quero ainda conseguir com um A só. A gente tá nessa luta. Me sigam também no YouTube. É Nevoada com A só no YouTube. O YouTube é tudo. Normal, também, entende. Também tem TikTok. É isso, eu produzo conteúdo sobre cultura pop. Eu falo mais sobre livros, mas às vezes eu vou lá e falo... falando sobre uma sériezinha aqui. Falo sobre um filminho aqui. E é basicamente isso. Me sigam e leiam livros com representatividade. É isso. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui. Que eu sei que é chato de vida. Exato. E é isso, gente. Beijão, até a próxima. Tchau, até a próxima, que não tem mais episódio. Da próxima na vida aí. Tchau.